E vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Claudinei, boa noite. Boa noite. Jogo maluco, né, rapaz? Era um jogo em que quem errasse menos levaria vantagem, porque foi um jogo de detalhe, no meu ponto de vista, e essa é a leitura sua também? Então, Lobo, boa noite a todos aí. Cara, a gente iniciou o jogo, sei lá, os dois ataques do adversário, 2-0, né, cara? Assim, nem falar que a gente começou mal o jogo, a gente não teve nem muito tempo de entrar no jogo, né? A gente tinha duas chances que eles tiveram, fizeram 2 gols. E aí a gente foi tomando a rédea da partida, né? Aos pouquinhos a gente foi tomando a rédea da partida, a gente entendeu que o espaço estava com a linha alta, o espaço estava atrás da linha. Começamos a explorar a profundidade, que a gente estava explorando pouco. Se você lembrar, o segundo gol, a gente perde uma bola que queria jogar por dentro, nós tínhamos espaço nas costas para jogar. E aí a gente começa a fazer o jogo que tinha que ser feito, né? A gente que entendeu o jogo, começou a fazer, e aí fizemos 2-1, tivemos chance de empatar, tivemos o pênalti para empatar. A gente volta no segundo tempo, orientamos aqui, a gente já imaginou que o Roger fosse baixar um pouquinho a linha, para não dar mais essa profundidade para a gente, que o espaço já está no entre linhas. A gente volta, consegue empatar o jogo. Aí eu achei assim, enquanto a gente não desorganizou, a gente tomou conta do jogo. Aí teve um momento que a nossa equipe não aceitou mais o empate. A gente falou, empate não quero de jeito nenhum, tem que ganhar de qualquer jeito. A hora que a gente quis ganhar de qualquer jeito, a gente começou a desorganizar e começou a dar um pouco de vida para o time do Atlético. Até então eles também estavam satisfeitos com o empate. Então a gente deveria tentar a vitória sem desorganizar defensivamente, com calma, né, usando os nossos mecanismos. A gente começou a querer fazer muita coisa que a gente não treina, né, fazer algumas situações que não são trabalhadas. É lógico, no intuito de vencer, poxa, o estádio hoje está maravilhoso, né, cara? Assim, eu até entendo a sensação do jogador de querer, né, não, os caras lotaram aqui, vamos ganhar o jogo, vamos ganhar, e não tiveram essa calma de ganhar organizado, né? A gente fez 2 gols, tivemos chance de pênalti, tivemos chance com o Longini organizados. Quando a gente desorganizou, a gente teve menos chance de gol, né? Você vê que o futebol não pode desorganizar. Mas, assim, até falei para eles, é questão de inteligência emocional, não é nem inteligência pura, os jogadores são burros, não é nada disso. Inteligência emocional, entender o momento do jogo. Então, nós empatamos, o torcedor é com a gente. Vamos estar organizado, daqui a pouco a gente faz o gol, daqui a pouco o Lojinha vai mexer. A gente acabou perdendo uma mexida, porque eu perguntei para o Henrique, não, dá para ir, daqui a pouco deu cãibra, a gente ficou amarrado em 3, aí eu não podia fazer logo a primeira, tive que esperar um pouco fazer 3 de uma vez, que talvez a gente pudesse ter colocado alguém, um dos 3 antes ali, um pouquinho antes. Mas, assim, muitas coisas deram errado nesse jogo, sabe, Lobo? E, assim, eu lamento muito, acho que, assim, nós não fizemos um jogo tão ruim para perder. Eu acho que o torcedor reconheceu isso e, em primeiro lugar, que a gente tem que fazer é agradecer ao nosso torcedor. Eu pedi desculpa para o torcedor. O torcedor não quer desculpa, quer vitória, né? Mas o torcedor entendeu a luta dos atletas, nenhum momento vaiou, nem após o apito final. Né? Fizeram uma festa maravilhosa. Hoje o jogo, sei lá, dos últimos tempos aí, como treinador meu, o jogo mais frustrante para mim foi esse, com certeza, absoluta, sem fazer média com ninguém, porque, assim, a gente mobilizar a cidade como a gente mobilizou, vem todo mundo aí, a gente não conseguiu ganhar o jogo, mesmo jogando bem, né, não jogando tão mal. Agora, você tomar 3 gols no jogo e ganhar o jogo é difícil, né? Então a gente tem que. São 3 jogos, nos últimos 3 jogos a gente tomou 8 gols, cara. É muito gol para quem vinha 4 sem sofrer nenhum. Então a gente falei para eles, a gente tem que entender, tem que estar sempre organizado, né? Não pode dar chance para o adversário. Porque é isso, cara. Tem jogo que é assim, tem jogo que o cara vai ter 10 chances e não vai fazer uma. Então o jogo o cara tem 3, 4, faz 2, 3. Então a gente tem que dar menos chance para o adversário, porque a gente vai criar, nós temos capacidade para criar, nós temos até com qualidade para criar. Então, assim, hoje foi um dia que muita coisa deu errada, né? Deu bastante coisa certa, assim, que a gente trabalhou, mas muita coisa deu errada e eu acho que aquele início de jogo para a gente pesou muito, aqueles 2 gols de cara, tira um pouquinho do estado normal das coisas e no final a gente, eu falei até para eles isso, a gente às vezes entender que a gente poderia ganhar o jogo para empatar 2-2. Hoje estaremos líder e vice-líder, nós e Atlético, né, pelos gols marcados, e hoje a gente está em último lugar com nenhum, o único time que não pontou foi o nosso. Então, ter essa inteligência, se acontecer de novo, né, porque o torcedor abraçou o time, cara, o torcedor em nenhum momento vaiou, incentivou, perdemos um pênalti, incentivaram, voltamos, aplaudiram, né, tomamos um 3º gol e incentivaram até o final. Então, assim, a se lamentar a gente não ter tido talvez essa paciência para ganhar o jogo de maneira organizada. A gente se organizou para tentar ganhar, às vezes, de qualquer jeito, e de qualquer jeito não ganha no futebol, né? Tem que ser sempre organizado. Mas a gente vai corrigir isso, a gente vai conversar com eles. E, assim, não importa como começa, importa como termina, né? Então, a gente não começou bem, mas aí, se Deus quiser, vai terminar bem. Vamos recolher os cacos, tem que estar todo mundo chateado mesmo, tem que estar aborrecido, o sentimento é horrível. Mas juntar os cacos e pedir que o torcedor continue confiando no trabalho, que a gente vai procurar dar a volta por cima já lá em Araraquara.
Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de uma análise tua com relação à alteração do Rafael Longini e o porquê de ter postergado uma saída do Cadi, que não fez uma boa partida, e também com relação a essa definição da bola parada, né? A gente viu que o Rafael Longini ele tomou a decisão para a batida, depois ele acabou passando para o Iago Teles no momento posterior. Por gentileza. Não, Rafa, assim, isso aí a gente vê muito, eles têm feito muito isso aí, né? Normalmente todos os times têm feito isso. Quem pega a bola na mão não é quem vai bater. Porque geralmente o cara pega a bola bater, todo mundo vai, pressiona, vai xingar o cara, vai falar na orelha do cara, então isso é uma coisa natural. Os cobradores nossos são o Iago, Daniel Amorim, né, o Thiago Enes, o Longini não é um dos cobradores. O Iago bateu contra o São Bernardo, fez o gol, o Amorim fez o gol lá contra o ABC, aí hoje perdeu, o goleiro pegou. Isso é uma coisa que não tem muito o que falar, não dá para culpar o jogador, ninguém mais do que ele queria fazer o gol, queria comemorar. Mas em nenhum momento o Longini era orientado a bater o pênalti, não estava aí na palestra como cobrador. Ele pegou a bola justamente para tirar o foco do adversário, os caras vão lá xingar, vai errar, pá, xinga o cara, perturba, aí dá a bola para o Iago cobrar, como a gente tem visto muito aí na maioria dos jogos. Com relação ao Cadi, cara, eu já falei, a gente ficou preso, a gente fez teve que fazer 1 minuto depois, e a gente ficou amarrado em fazer mais uma. Não é que a gente jogou bem ou mal, o Cadi estava meio desgastado, a gente sentiu o desgaste dele em algum momento ali. E a gente fez com as 3, quando a gente botou os 3, estavam ali para entrar, a gente tomou o 3º gol. E aí deu o câmera no Cadi, foi um momento ali que eu estava orientando até os atletas que a gente toma o 3º gol. Com essa saída do Longini, cara, a gente achou que precisava ter um cara de imposição física ali, o Ingro tem imposição física, um cara alto. O Longini tinha tido uma chance de gol ali um pouquinho antes, e o adversário baixando a linha, o Longini não teria mais tanta situação de achar passe, né, de achar profundidade. Eles começaram a baixar mais a linha. Eu já teve um cara mais alto, né, para ter presença de área. Acho que o Ingro teve 1 ou 2 chances logo que entrou. Mas aí depois, assim, o que eu falei, na hora que a gente começou a dar uma bagunçada, uma desorganizada, a gente teve dificuldade para todo mundo jogar, né, para o Ingro jogar, porque o Carlos entrou bem, daqui a pouco, você pode ver, o Carlos entrou muito bem, o Ingro entrou muito bem, e daqui a pouco eles sumiram um pouco do jogo. Por quê? Porque a gente desorganizou, a gente parou de fazer o que estava combinado. Mas eu acho que esse podia as 3, né? O Cadi foi a situação da gente ter que esperar para fazer as 3, eu acho que o Cadi estava desgastado mesmo, eu também entendi dessa forma, não acho nem que foi de bem ou mal o jogo, é de desgaste mesmo. E a questão do Longini foi isso, a gente tentar, como eles baixaram mais, a gente tem um cara com mais imposição ali, para brigar pela primeira bola e pela segunda ali. Claudinei, boa noite. Você citou aí a questão de 8 gols, né, em 3 jogos, que é um número realmente muito alto. Você entende o quê? Que é um ajuste tático, são questões individuais. Que ponto levou o Londrina a essa questão nesses 3 jogos e principalmente no jogo de hoje? Então, Lúcio, a gente tem que avaliar, né? Jogo a jogo, situação a situação. O 3º gol do Remo foi um gol de falta. O cara bateu bem lá, um golaço de falta, não tem muito o que você falar, né? Agora os outros a gente tem que estudar o porquê que está tomando, né? Onde é que está a desorganização, porque você tomar o gol. Porque assim, é diferente, o cara deu um chute de fora da área, acertou um chute no ângulo, um golaço, beleza, não tem o que você fazer. Agora o cara finalizar dentro da tua área. Então tem muita coisa que a gente tem que analisar. Eu acho que é um número absurdo de gols que a gente está tomando. Né? E aí não é culpa da defesa, não, é culpa de todo mundo. Todo mundo faz parte. Quando faz o gol não é só ataque, quando toma não é só defesa. O sistema defensivo começa com o Everton termina com o Gabriel. Então a gente conversar, ajustar, né? A gente passou 4 jogos sem sofrer gols, porque a gente não estava desorganizando, a gente estava entendendo o posicionamento, como tinha que se posicionar, e a gente tem que voltar a fazer isso, né? Lógico que uma hora vai ter um erro, né? Eu falei para eles, eu sou um cara que tem muita tolerância com erro, cara, não tem problema nenhum, desde que a gente erre fazendo o que a gente treina, não tem nenhum problema, a gente não pode errar fazendo coisas que a gente não treinou. Então a gente vai analisar esses gols, vai olhar com calma, vai rever os gols, né? É difícil a gente rever um jogo desse aí, dá até dó de ver de novo esse jogo, mas a gente tem que rever, a gente tem que achar onde está o erro, para a gente poder corrigir, né? E estancar essa sangria de tomar tantos gols. A gente voltou a marcar, né? Fizemos 5 gols em 2 jogos, mas tomamos 8 em 3. Aí fica difícil ganhar, né? É difícil. E a gente produziu até fazer mais de 3 gols, hoje fazer 3, fazer 4, mas não fizemos e aí amargamos essa derrota. Boa noite, Claudinei. Parece que hoje não era para acontecer, né? Quando acabou a primeira fase, a gente até na coletiva comentou que o Londrina era o time que mais finalizou no campeonato. Coincidentemente, o Atlético foi o time que mais marcou gols. Segunda fase, outro campeonato, mas parece que o Londrina não conseguiu alterar isso, aprimorar essa questão da efetividade nas finalizações. Mais uma vez, o Londrina teve várias chances claras de gol, né, além do pênalti, para aumentar o placar e não conseguiu. Também ser efetivo dentro de casa, que já era uma questão na primeira fase, e novamente não começa bem esse campeonato. E hoje, principalmente, parece que o Londrina perdeu uma coisa que tinha de diferencial, que era o meio-campo.
O meio-campo do Londrina não foi bem essa partida. Eu queria que você fizesse um resumo geral de como melhorar essas situações que precisam ser aprimoradas e o que nessa partida você acha que faltou para o Londrina também. Então, assim, a questão de finalizações, realmente a gente é a equipe mais finaliza no campeonato, né? Agora, tem finalizações e finalizações. Pode dar 10 finalizações no jogo, está 10 bolas da intermediária para fora, conta como finalização. Mas a gente tem finalizações com qualidade, a gente cria, né? A gente cria para marcar. A gente teve finalização do Everton dentro da área, do Longini dentro da área, teve o pênalti, como você citou. A gente teve muitas situações dentro da área para finalizar e não conseguimos fazer o gol. E, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que criar. A gente está criando, está tendo chance. Aí é detalhe, a defesa do goleiro que defende bem, às vezes a bola pega mal. Tivemos do Maurício também dentro da área, que o Maurício é um cara que de fora da área não errou gol, ele errou de dentro da área hoje, né? Pegou mal na bola ali. Então, assim, a gente está criando, isso é importante. A gente está finalizando o que é importante com qualidade, não é qualquer finalização. E a gente tem que procurar caprichar o mais possível, a gente trabalha durante a semana para isso, né? A gente tem trabalhado em questão de finalizações, não só o treino analítico, puro e simples, mas com oposição, marcado, a gente cria situações de treino que tem mais finalizações, com alguém te marcando ali para você poder finalizar, tentar fazer o gol. E a outra que você apontou, desculpa, o meio-campo, né? O meio-campo hoje não foi o melhor jogo do nosso meio-campo, até porque não foi um jogo muito de meio-campo, né? A bola, eles marcavam bem ali o meio, eles povoaram o meio ali, marcaram bem o meio, então era um jogo mais de bola longa, né? A gente tinha que ter explorado essa diagonal longa, usar as costas da linha de defesa deles. Eu acho que não passou muito pelo meio-campo o jogo, né? Foi um jogo muito direto dos dois times, né? A gente marcou, quando a gente marcou também bem, eles altos, eles fizeram a bola longa, foi um jogo de primeira e segunda bola. E sim, talvez a gente tivesse que ter ganho mais segunda bola do que ganhamos, e eu cobrei no intervalo, isso melhorou no segundo tempo. A gente sabendo que o jogo era de bola longa, a gente não pode ficar tão perto do zagueiro, a gente tinha que adiantar um pouquinho mais o Tauan e o Cadinho. Acho que eles fizeram no segundo tempo, a gente ganhou mais segunda bola que no primeiro, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei satisfeito. E mais, separou mais alguma coisa? Era só isso? Cara, o negativo nosso foi o início de jogo, que não foi bom, né? A gente não iniciou bem, por mais que, né, tomamos um gol muito rápido, então denota um início não tão bom. A gente em algum momento desconcentrou e tomou os gols ali, né? E negativo também a gente ter tido um público desse aí, né, que abraçou o time. A gente tinha uma chance da gente ganhar um jogo aqui, no próximo jogo trazer 15 mil aí, né? Agora a gente tem que ganhar Araraquara para trazer os 15 mil na volta, né? Agora, com relação à primeira derrota minha aqui no Café, também para mim é particularmente muito doído, né? Ainda mais do jeito que estava o estádio hoje. Mas agora sim, cara, ter equilíbrio, levantar a cabeça, não é fácil, né? É uma noite sem sono aí, com certeza, uma noite acordado aí, pensando no que aconteceu e tentando corrigir, né? Tem muita coisa que a gente pode externar para vocês, tem coisa que a gente tem que falar internamente com os atletas, mas é correção e não perder a confiança, né? Eu falei para eles, não pode perder a confiança no outro, a gente tem que ter confiança no trabalho, um confiar no outro, porque futebol é desse jeito, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Boa noite, Claudinei. Nesse quadrangular, Londrina pegando esse Atlético, que é um time com mais qualidade, com velocidade, e é o melhor ataque dessa competição. Tinha 39, agora fez mais 3 gols. E agora por um jogo contra o Ferroviário, que é o outro time que também ficou o tempo todo do campeonato na parte de cima da tabela, entre os 4 primeiros, tanto a Atlético e a Ferroviária. Não será jogo fácil, a gente sabe disso, mas quais os pontos desse Londrina para jogar fora de casa novamente contra a Ferroviária? Lembrando que já fizemos um grande jogo, um grande espetáculo lá, mas e também como não te ter falhas individuais, como aconteceram no jogo de hoje, jogando lá em Araraquara. A primeira coisa é trabalhar, né? É o que eu falo, o campeonato é muito igual, né? Se falar que isso é um jogo do segundo colocado contra o sétimo, né? Eu acho que não tem essa diferença em campo. Acho que a gente joga de igual para igual com qualquer equipe. Eu já falei isso anteriormente, nossa equipe joga de igual para igual com qualquer equipe da Série C. Sem dúvida, né? É um jogo que a gente poderia ter tido uma melhor sorte hoje. Mas o Atlético tem seus méritos, tem a sua forma de jogar, né? Tem um time que está, como você falou, está tendo um campeonato mais tranquilo que o nosso. Isso aí gera confiança para o atleta também. E com relação à Ferroviária, como você falou, a gente fez um grande jogo lá. A gente tem que não ficar também pensando que vai ser fácil, que a gente vai chegar lá e vai ser dominante como foi no último jogo. Ter humildade, trabalhar a semana inteira, analisar o adversário, né? Escalar a melhor equipe, escolher a melhor maneira de jogar, procurar aplicar, para a gente não ser surpreendido lá, né? Eu acho que a gente tem condições de vencer, eu já falei, de vencer qualquer um fora de casa e dentro de casa, de perder para qualquer um dentro e fora, infelizmente. Hoje perdemos em casa, né? Mas não perder a confiança um no outro. Isso que o fundamental é isso, cara. A gente confiar nos atletas, né? Confiar no trabalho que está sendo feito. Eles não perderem a confiança no que a gente passa para eles, procurar botar em prática também. Agora, os individuais, cara, é o que eu falei, eu vou rever os gols, assim, sabe? Estou ainda no impacto do jogo aqui, não falar de erro individual, eu vou estar sendo até
de certa forma, aliviando, porque foi uma coisa que eu não vi. Eu tenho que rever os gols com calma, entender onde é que a gente errou, por que a gente tomou o gol, aí fazer os ajustes para a gente não sofrer. A gente vai enfrentar uma equipe que não faz muito gol, mas sofre muito poucos gols, né? Então a gente tem que saber que vai ser um jogo muito difícil em Araraquara, um campo muito bom para jogar, como a gente já jogou lá, iluminação boa, tudo ótimo. E a gente tem que voltar a apresentar nosso melhor futebol, ter uma consciência defensiva interessante para a gente ter mais chance de sucesso. Claudinei, boa noite. Depois do jogo contra o Náutico, porque o Chinei Tauan, se o Londrina ele era protagonista ou ele era zebra nessa segunda fase? Na sua opinião, o Londrina é protagonista ou ele é zebra? Nós estamos buscando sempre protagonismo, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente tem jogado todos os jogos para buscar a vitória, né? Eu acho que já falamos de novo, vamos falar mais ou menos. A única exceção foi o jogo do Remo, que foi um jogo abaixo do que a gente esperava por N fatores. Agora, todos os outros jogos a gente tem jogado para vencer, né? A gente não é uma equipe que veio para participar, ficar se defendendo, jogar por uma bola. A gente tem jogado com coragem, buscado a vitória, criado bastante, né? Até quando a gente ficou aí acho que 3 ou 4 jogos sem fazer gol, a gente criou bastante chance de fazer os gols. A gente não fazia, mas criou. Então, assim, a gente está buscando protagonismo, né? Buscando sempre vencer os jogos, ter mais chances com o adversário, finalizar mais com o adversário. Como foi citado, somos a equipe que mais finaliza na competição. Então, assim, a gente busca protagonismo. Agora, cada jogo tem a sua história, né? A gente vai, às vezes, buscar um protagonismo, o adversário é melhor que a gente, não foi o caso hoje, eu acho que não era jogo para perder hoje, mas perdemos. Mas a gente vai sempre buscar o protagonismo. Aí é isso que a gente tem, não é a gente falar que é ou não é, nós temos que mostrar em campo e buscar em campo. Claudinei, boa noite. Boa noite. Vou te fazer uma pergunta já entendendo todo o cenário, mas pegando uma resposta tua. Faltam 5 jogos, ainda dá para buscar esse acesso? Claro, claro. É como eu falei, não é como começa, é como termina, né? A gente tem totais chances. Eu quando o atleta lá jogando a 2ª divisão lá em Minas Gerais, a segundinha no Araguari, estreou num quadrangular como esse, perdendo de 5-0 fora de casa, para o Ipatinga, ideal de Ipatinga, não era nem Ipatinga ainda. Depois a gente subiu e foi campeão da 2ª divisão. Então, assim, é lógico que a derrota em casa tem um peso maior, né, para a questão de ser o mandante, mas assim, não tem nada de excepcional. Tivemos grandes jogos fora de casa, vencemos fora de casa, desde que eu cheguei aqui algumas vezes, e fomos muito bem na maioria dos jogos fora de casa, então é só ter equilíbrio, cara. A palavra agora é equilíbrio. É difícil, né? Eu mesmo, dei uma baqueada, sou um cara super positivo, mas dei uma baqueada com o jogo, não com a situação. Eu não perco, se eu perdesse a confiança que a gente pode fazer, que pudesse ter o acesso, eu falo para os caras, bota um outro cara aqui que eu não estou acreditando mais. Eu estou acreditando. Né? Eu estou acreditando, eu acho que a gente tem condições, esse elenco já mostrou que tem condições. Eu acho que o torcedor entendeu que a gente tem condições, porque assim, não é normal o compromisso que a torcida teve hoje, cara. Não é mesmo. Eu falando assim, eu tive várias equipes assim que a gente estava fazendo um gol de empate, jogando muito melhor que o adversário, tomar um gol de empate no final, saia vaiado, cara. Jogando 10 vezes mais que o adversário. Hoje o nosso torcedor veio aqui, cara, assim, é digno de registro, a gente tem que falar e volto a falar, não é para fazer média com o torcedor, não, que não é meu perfil, mas assim, muito legal o que eles fizeram, sabe, cara? Eles entenderam que a gente deu o máximo, às vezes erramos, mas assim, não foi por falta de empenho, né? Eu estava conversando outro dia onde é que eu estava? Falei com uma pessoa. Foi na TV, eu fui dar entrevista numa TV aqui da cidade, um dos repórteres que estava lá, que vinha apresentar para mim, falou assim para mim, olha, faz tempo que a gente não vê o Londrina jogando bem. A gente vê o Londrina ganhando, mas faz tempo que a gente não vê o Londrina jogando bem. Então, acho que isso aí, a gente vem conseguindo resgatar o torcedor, sabe? E a gente pede que ele não desista do time, não. Continue acreditando na gente, a gente vai até o final, até a nossa última força, a gente vai lutar por esse acesso.